Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia do episódio 41 do Amanhecer da Consciência Hebraica, dia 14 de abril de 2021. Seja bem-vindo. O Amanhecer é um curso que fala a respeito do início de todas as coisas e do desenvolvimento de uma odisseia, de uma epopeia que conta a história da humanidade, em grande parte representada pelo povo hebreu, que vai nos dar os principais elementos do desenvolvimento da espécie humana, de como nós temos um propósito de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, passando por muitas dificuldades, passando por esse misto que é o universo, esse gradiente de luz e de trevas que existe fora de nós e dentro de nós, que provoca uma série de limitações, de dificuldades, mas também que nos lança um grande desafio, que nos faz olhar para o alto, que nos faz olhar para aquilo que é maior do que nós, que nos dá esperança e que nos cria uma trilha de amor, um sendero luminoso, um caminho de luz para a gente poder ir cada dia mais radiando essa iluminação, esse crescente da nossa consciência. Então, nós vamos aqui no Amanhecer, a gente sempre fala um pouquinho do porquê do Consciência Hebraica, das 4 potencialidades humanas, a essencial é o que nos destaca. Nela, a consciência é um reflexo da própria consciência do universo, é uma frequência que nós alcançamos, né? Entre outras maravilhosas, como o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico, para nós, representa a humanidade como um todo, a natureza humana no planeta Terra. E o judaico a gente chama mais aquilo que representa a história do povo hebreu ali no Oriente Médio. É mais ou menos como a música clássica e a filosofia, que pertencem a um povo em particular, né? Mas que está na essência de toda a humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, com o contexto do helenismo. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa visão desse viés. E nós queremos um Jesus mais hebraico, então o movimento Consciência Hebraica procura olhar original de Jesus da espiritualidade humana. Esse curso fala do início de tudo e de todas as coisas. Boa viagem, oferecemos aí o nosso jato e vamos retomar o nosso ponto passado. A gente está vendo nesse bloco a história de Abraão e de Ló, né, algo muito interessante, e aí tem as dimensões da sexualidade humana, a genética de Jesus, né, a questão das nossas decisões, do arbítrio, e quando tomamos decisões pela aparência das coisas, isso é um problema. Temos que ver várias dimensões. Mistério dos filhos adotivos, nós vamos ver isso hoje, inclusive, por Deus, através de Cristo. A ordem sacerdotal de Melquisedeque, não muito falada, mas profunda dentro do povo de Israel. Significado do dízimo. O fim é anunciado desde o princípio. Yahvé Elohim Adonai revela todas as coisas através da Escritura. Leremos os escritos hebraicos como uma composição de mão única, que é surpreendente, fantástico e traz elevação espiritual. Então vamos lá. Onde nós estávamos, né? Olha, nós já tínhamos lido no nosso encontro passado, vou tomar bem rapidamente, Gênesis 14:1. O que estava acontecendo ali? Havia uma guerra de 4 reis contra 5, esse é o texto que fala a respeito disso. Ló tinha decidido muito pela aparência, né, sem muita consideração por seu tio Abraão, que na verdade era seu pai adotivo, escolheu um lugar muito bem regado, mas a coisa acabou dando mal, né? E ele foi raptado junto com esses reis, derrotados e levado. E aí Abraão, já chamado como o hebreu, né, daí vem o nome hebraico, porque ele mora na região de Hebrom, região ali no Oriente Médio, e ele, junto com alguns confederados dele, e com 318, a gente falou sobre o número 3 e o 18,
que aí é tipicamente um número messiânico, 3 o número de Deus, 18 o número de Jesus, porque dá 9, né, o número da perfeição crística, consegue vencer todos aqueles homens e resgatar Ló. E aí Abraão torna-se, tipifica uma figura messiânica, né? Nós vamos ver, por exemplo, um símbolo maravilhoso aí, porque quando Abraão resgata Ló, salva Ló, né, dessa aparente morte, pelo envolvimento, por Ló estar ali no mesmo local da área de Sodoma e Gomorra, dela ser destruída, vencida, e ele acaba sendo envolvido, representa muito Sodoma e Gomorra, representando o tempo, espaço, representando a nossa incapacidade de lutar contra isso e de sermos tragados, devorados por isso, né? A não ser que haja então um libertador. Então a presença de Jesus, né, aí tipificada por Abraão, através desse número 318, nós vemos que Abraão se tipifica como Messias que resgata Ló do tempo de Sodoma e Gomorra e o consegue salvar, resgatar, né? Esse é o papel típico da nossa falta de condição pessoal, a humanidade horizontal, de cumprir Gênesis 1:26, que é gerar, né, alcançarmos a condição de gerados à imagem e semelhança de Deus, mas através do Messias hebreu, que representa esse resgatador, nós conseguimos alcançar essa condição. E também Ló era um tipo de um filho adotivo de Abraão, porque na verdade ele era filho do irmão de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, né? Mas o irmão de Abraão morre e ele adota Abraão. E nós vamos ver várias passagens que mostram que nós somos, em relação a Deus e a Cristo, nós somos como filhos adotados. Então Abraão novamente vai servir como uma figura messiânica que tipifica o Messias, porque nós seremos adotados por Deus através de Cristo. Então, o nosso pai, que seria as trevas, que seria o tempo, nós teríamos morrido com o nosso pai, perecido com o nosso pai, não teríamos vida no nosso pai original, que são as trevas, mas nós somos resgatados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz através do Messias. Ele é aquele que nos dá essa qualidade, não? Através do caminho do amor e não do caminho do medo. Então, Ló estava ali amedrontado, né? Tinha sido raptado com aqueles reis, mas Abraão dá a segurança, dá a vida novamente a Ló. Tudo isso são figuras proféticas, figuras messiânicas, e nós vamos continuar a partir daí. Já falamos aqui desses símbolos apocalípticos e do 318. Como é que a história continua? Então vamos agora confirmar as ideias que nós estávamos falando. Por exemplo, olha lá que interessante, aqui nesse texto em Efésios. E nos predestinou, ou seja, nós já fomos predestinados quando? Lá em Gênesis 1:26, né? Para adoção, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para quem? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, então aqui é importante nós entendermos o texto no seu grande contexto, né? Quando ele diz aqui beneplácito da sua vontade, qual que é esse lugar, né, de bondade que a sua vontade nos coloca, esse beneplácito, né? Que lugar é este, né? Que benfeitoria é esta? É Gênesis 1:26, e que Elohim propõe. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, nesse sentido, nós fomos predestinados. Mas tínhamos condição de ser filhos diretos da divindade, ou seja, pela nossa própria justiça, pela nossa força, pela nossa virtude, pela nossa honra, pela nossa condição.
nós teríamos como realizar Gênesis 1:26? A resposta sincera para todo ser humano que olhar profundamente para si é não. Nós não temos essa condição. O melhor de nós não tem. Apenas um representante nosso pôde realizar isso. E esse foi Yeshua, HaMashiach. Então, aqui, olha, já estava predestinada a nossa vocação para sermos filhos de Deus, mas também tínhamos em nós a nossa falta de condição, mas aí através de Jesus, o Cristo, nós somos adotados. E no final das contas, né, para Ele mesmo, para o Pai e para o próprio Senhor Jesus, realizar o seu propósito, né, em produzir vidas, consciências livres que pudessem evoluir como tal, né, como seres amados, numa realização de infinitude, em criatividade, em uma vida inextinguível, uma viagem do finito rumo ao infinito, em evolução contínua, que foi proposta. Então, Cristo foi o primeiro formado, o primeiro gerado, por isso que ele é chamado de primogênito e unigênito, e ele, para o Pai, também nos arrasta, nos chama com cordas de amor, ele nos convida para esta mesma realização. E agora nós caminhamos diante desse paradoxo, né? Existem trevas em nós, dificuldades, espinhos na carne, quereres, mal-quereres que praticamos e fazemos, mas também brilha em nós, né? Pulsa em nós o amor, a esperança, o desejo da realização máxima do nosso ser, o reconhecimento de Ave Elohim Adonai como nosso Pai, o reconhecimento de que não tínhamos condições em nós, mas que pelo Espírito do seu Filho, pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito integral, pelo Espírito pleno, Espírito Santo, nós adquirimos essa condição e somos adotados, enxertados na videira de Israel. Então, isto é maravilhoso, surpreendente, né, que nós temos aqui nesse texto. Próximo texto, Romanos 8. Olha aí o mesmo sentido, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então esse texto é maravilhoso, né? A palavra Abba, Pai, você já vai entender, e você vai ver como ele expressa uma intimidade, um carinho, uma profundidade nessa relação com o sagrado. Olha só o texto como ele fala. Porque não recebestes o espírito de escravidão, né? Ou seja, deixa eu falar sinceramente com você, né? Não sei como você tem recebido o cristianismo, o meio cultural de um modo geral, né? A sociedade em parte fala muito da culpa judaico-cristã, do pecado, e de, enfim, toda uma narrativa que foi muito produzida por um espírito de religiosidade cristã. E a religiosidade ela é cercada dessas deformidades porque ela é misturada com o nosso propósito e interesses humanos, né, particulares e toda essa confusão. Mas nós estamos tratando aqui da espiritualidade crística, da espiritualidade de Yeshua HaMashiach, né? O espírito de um homem chamado Jesus, que não estava envolvido com esses interesses. E hoje nós podemos ir tocando, ir desmontando a religiosidade que foi envolvida ao cristianismo e irmos ficando mais na espiritualidade. Então, assim, aqui não se trata de medo, de escravidão, de cumprimento de ordenanças, né? Então, olha bem o texto. Se você está vivendo um cristianismo, né, onde você se sente escravo, e é o medo o caminho que
que te faz viver a espiritualidade, você tem medo do inferno, você tem medo de abissais, de demônios, você tem medo de viver uma vida naturalmente, né? Se não é o amor, se não é o prazer, se não é a alegria, se não é a atração pelo infinito, pelo sagrado, se não é o amor que está fazendo você trilhar esse caminho, eu sinceramente peço para que você mergulhe mais na verdade que há no espírito das Escrituras, porque você talvez tenha enveredado por um caminho religioso, da própria religião cristã, que é como a moral, né? A moral não é que ela é dispensável, mas o melhor é a ética, né? A moral ela é distorcida pelo tempo, pelos costumes, ela se molda a interesses, né? A ética não, a ética é universal, a ética é algo que está ligado à própria essência da divindade. Então, muito melhor a ética, né? Se você está num caminho de extrema religiosidade, procure mergulhar no espírito e não ficar no caminho do medo, porque não recebestes o espírito de escravidão. Então, se você está aí nas escrituras, em alguma igreja, está se sentindo escravizado, né? Verifique bem aí, porque isso pode ser um caminho que não é o caminho pelo qual a espiritualidade de Jesus te chama. E medo, né? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Olá, nós, né, não temos condições de sermos filhos diretamente de Deus, só Jesus teve essa condição. Mas nós somos adotados pelo espírito de Yeshua. Ou seja, Jesus, ele como nosso irmão mais velho, né, vendo que nós, como Ló, estaríamos perdidos, juntos com Sodoma e Gomorra, então ele vai com 318 soldados, ou seja, através do 3 de Deus e do 9 da sua própria perfeição crística, do seu ser, e nos resgata com cordas de amor, né, laços de carinho, nos chamando de volta para o amado, para ele próprio, né? Então, esse texto nos revela isso de maneira maravilhosa. Olha em Romanos 8, no mesmo Romanos 8, um pouquinho mais para frente, ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja, olha, nesse texto de Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, que temos as primícias do Espírito. Ora, primícias são as primeiras coisas, né? E o que é esse Espírito? É o Ruach Kadosh, é o Espírito do Messias. Então, Jesus era um homem que nasce no Oriente Médio, ele tem a genética maravilhosa do seu povo, um potencial de ser um homem que do nascimento até a morte, a sua consciência nasce da sua natureza crística e permanece nela, nenhuma vez a consciência dele cede para essa natureza anticrística, apesar de existir essa natureza nele, mas ele se torna o Cordeiro de Deus, sem mácula, porque a consciência dele nunca escolheu a sua natureza anticrística que ele recebeu geneticamente dos seus antepassados, como um ser humano, senão ele não seria homem, e ele chama a si mesmo filho do homem, porque tem a natureza humana, porque é resultado do processo genético de Israel. Essa é a concepção hebraica do Messias, né? Então aqui, olha o que ele diz, que nós recebemos esse espírito deste homem, Jesus, e nós gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha, nós estamos num estágio evolutivo. Então, começamos, acho que não tem mais nada mais primitivo do que a vida como começou nesse planeta, né? A partir aí de elementos muito primários, a vida foi se compondo, se estruturando,
no plano mineral, depois no plano vegetal, depois no plano animal, depois no plano animal-hominal. Nós despertamos a consciência, milhares de anos de evolução, nós alcançamos e despertamos, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, despertamos para um sentido, pulsou dentro de nós e nós ouvimos falar do Messias que nos trouxe à luz o entendimento, ou seja, nós recebemos essas primícias do Espírito dele para podermos compreender todas essas coisas, né? E a vida, o objetivo dela é evoluir infinitamente. Ou seja, esta viagem que nós já começamos a partir da existência da vida no planeta Terra, ela não terá fim para aqueles que realizarem Gênesis 1:26, tornando-se filhos do infinito, filhos do atemporal, né? Se nós falharmos, escolhermos o tempo, bom, nós somos livres para escolhermos, né? A escolha é o centro principal da nossa estada na vida, né? As escolhas que fazemos, aquilo que elegemos. E aqui então está dizendo que nós vamos evoluir indefinidamente e o nosso corpo vai passar por transformações, né? Hoje nós temos um corpo antropóide de carbono construído aqui no planeta Terra, com os elementos daqui, né? Cálcio, ferro, alumínio, potássio, sódio, enfim, todos os elementos da Terra nos compõem, nos estruturam, mas esse corpo passará por uma transformação, por uma redenção, por uma transmutação. E nós iremos evoluir para outros planos escritos no Apocalipse, que Jesus coloca para uma viagem de evolução infinita. Então, o nosso corpo vai sendo alterado de acordo com os ambientes que nós vamos viajar por eles, né? Nessa infinitude de Deus. O texto fala isso. Também gememos aguardando, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E olha, aí volta com a ideia de adoção, né? E em Gálatas 4:5 diz assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Olha, Abba, Pai, seria paizinho querido, né? É um termo bem carinhoso. Assim, já que não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, olha, um texto maravilhoso de Paulo, escrevendo aos Gálatas, e veja assim as verdades, né? Essa palavra Abba, Pai, é uma palavra muito carinhosa, né? Aqui no Brasil, acho que se a gente fosse escolher o termo mais carinhoso, que o pessoal do Nordeste, né? O pessoal tem aquele carinho, aquele jeito carinhoso de falar. Para eles não dá paizinho, era pouco. Aí eles arrumaram painho, né? Painho e maninha. Então esse Abba, Pai, seria uma coisa tão carinhosa, né? E demonstra assim, como não é uma relação com aquele Deus de medo, né? Mas é uma relação de afeto, de amor, de carinho que nós temos com o Criador. O texto nos dá essa tremenda liberdade, né? Para remir os que estavam debaixo da lei. Olha, então mesmo a lei, né, teve um propósito de formar o Messias, mas o caminho que ele trilhou foi muito superior à lei, foi o caminho do amor, da graça, né? E a fim de recebermos a adoção de filhos, ó, novamente o conceito de adoção. Então, quando nós vimos aquela imagem de Abraão e de Ló, né, de Ló ser um filho adotivo, vocês percebem que lá atrás já está sendo preparado o contexto lá para a escritura adiante. Por isso que a gente falou de uma escritura escrita a uma mão só, porque você olha textos tão longínquos, né, mas na mesma dimensão, na mesma frequência. Olha lá.
E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. E ele clama, Abba, Pai. Então vejam, nós nascemos todos, não há um ser humano que tenha nascido no planeta Terra que Deus não tenha amado com o propósito, com a predestinação de ser um filho seu. Só que o amor de Deus, ele só tem uma condição. O pessoal diz que o amor de Deus é incondicional, né? Mas ele tem uma condição não nele próprio, mas em relação ao outro, que é ser aceito. Se você não quiser aceitar o amor, ele não pode, pela sua própria natureza, ser imposto. Então, nós nascemos com esse potencial, como ele diz aqui no texto, observe bem, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nós nascemos com esse potencial. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, aos vossos corações, o Espírito de seu Filho. Qual é o Espírito do seu Filho? O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo de Jesus. E esse Espírito é o que tem toda essa intimidade com o Pai. Então, através desse Espírito, nós podemos dizer Painho querido, né? Com referência ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós ganhamos essa amorosidade, esse carinho com Deus, né? Assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha, então você sai de uma condição, né, de servo para uma condição de filho. E ele fala, olha, você também é herdeiro de Deus, né, por Cristo Jesus. Mas não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Olha, então, o texto deixa bem claro, né, que nós não tínhamos ciência, apesar desse potencial, não fomos instruídos, não tínhamos conhecimento, e esse potencial espiritual nos levava a conectar com forças da natureza, com seres que não eram a divindade, né? E nós começamos a servir a deuses idolatramente, criando ídolos, invocando seres espirituais, quer dizer, fazendo todo um caminho que não era próprio, porque não estava lidando com o verdadeiro Deus, uma subjetividade nossa que acabou elegendo coisas que não eram Deus como se fossem Deus. Então, ele está dizendo aqui, olha, servieis ao que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus. Olha, esse texto é maravilhoso porque, assim, uma coisa é eu conhecer alguém muito famoso, sei lá, eu conheço Barack Obama. Bom, isso todo mundo conhece, né? Todo mundo que lê aí um pouquinho do jornal sabe quem é o Barack Obama. Agora, outra coisa é o Barack Obama me conhecer, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Alemanha me conhecer. E aqui diz que Deus nos conhece. Por que ele nos conhece? Por causa da marca de Jesus está dentro de nós, do seu Filho. Então é algo que muda a nossa relação com o sagrado. E agora Paulo faz um lamento, né? Muita gente, assim, que às vezes alcança um conhecimento mais elevado, às vezes por decepção com pessoas, ou com igrejas, ou com religião, acaba largando essas coisas, né? Então ele faz uma advertência, dizendo, olha, se vocês alcançaram algo tão sublime, né, como é que vocês deixam isso e voltam para coisas tão rudimentares, né? Então, é possível isso? Olha, é possível, né? A natureza humana se decepciona e acaba confundindo as coisas, né? Que isso não aconteça comigo, com você nunca, com ninguém, que a gente nunca deixa uma coisa superior e mais elevada por uma coisa rudimentar, né? Que não vai nos levar a nada, né? Então aqui você viu nesses textos, a gente deu bem a ideia de Ló como um filho adotivo e como essa ideia é profética nas Escrituras, né?
Então, agora a gente vai continuar aí no nosso texto, avançando, e aqui o texto continua dizendo assim: e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão. Olha aí a ideia de resgate, de salvação. E os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedor Laomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou quem? Abraão, né? E disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha, uma passagem impressionante, né? E aí nós podemos começar com o significado de dízimo, né? Então, assim, muita gente coloca o dízimo de uma maneira, vamos dizer assim, só prática, que o dízimo representaria o sustento da igreja, né? Primeiro representou o sustento do templo dos hebreus, porque os sacerdotes se ocupavam tanto do ofício que não tinham tempo de trabalhar e etc. Então, para manter toda aquela estrutura, o dízimo era proposto, né? E hoje, por causa das igrejas, também as igrejas precisam pagar os pastores, manter missionários, programas, enfim, também. Quer dizer, se olha apenas o dízimo nesta perspectiva. E sempre é colocado de uma maneira obrigatória, né? Que o dízimo seria compulsório, tem que ser uma obrigação, um pagamento legal, né? E aqui a gente quer sair dessa dimensão, que ela tem uma certa lógica, né? Uma certa necessidade. Se você frequenta um local, se ali se paga aluguel, tem funcionários, custo com água, enfim, para você ir lá e ter momentos espirituais, é justo que você colabore para a manutenção, que aquilo tenha recursos, né? Isso é uma visão prática que em qualquer tempo se faz necessária, né? Mas a gente quer entrar no sentido profundo do dízimo, né? Porque você veja aqui, ó, este momento é um momento de resgate, né? Queria que você compreendesse bem o que representou Sodoma e Gomorra ser tragada e Ló, que representa eu e você, os gentios, ser levada junto, sequestrada pelo tempo, pela destruição, pelo erro, né? E Abraão aparece como o Messias, ou seja, essa passagem é uma parábola. Abraão aparece como Jesus para trazer com vida aquilo que se havia perdido. Ele vai resgatar Ló, a sua casa, a sua família, a sua vida. Então é uma passagem muito importante, central. Por quê? Porque nós vamos estudar, depois do nascimento de Jesus, nós vamos avançar no Apocalipse. E o Apocalipse você vai ver a humanidade, né? Ela tem uma parcela dos seus filhos que não querem saber do sagrado, né? Apesar de todos serem predestinados para se tornarem filhos de Deus, mas muitos não querem o amor de Deus, não querem essa realização espiritual. Estão interessados em coisas horizontais, não querem saber de nada disso, não querem se submeter a nada de ninguém, querem aproveitar, curtir, comer, beber, viajar, casar, ter filhos e ter dinheiro e viver bem e tá tudo bem, né? Aí Deus não vai com Deus, graças a Deus, tá tudo bem, tem Deus aí. Mas isso não é algo que envolva a vida dessas pessoas, que envolva a agenda delas, que envolva o tempo delas, que envolva compromisso, que envolva ética, que envolva você falar sim ou não para determinadas coisas, que convém ou que não convém para isso. Não tem envolvimento de vida.
Né? Você acredita em Deus? Não acredito, tudo bem, vai com Deus, graças a Deus, tudo bem. É até aí que vai a confissão de fé dessas pessoas. Né? Então, essa construção é uma construção muito frágil, não é isso. Né? A vida espiritual não é isso. Sem querer julgar ninguém, né? Cada um sabe aquilo que faz com a sua vida, o quanto que dedica, o que quer dedicar, né? Não quero dizer com isso qualificar ou desqualificar a fé de ninguém, mas cada um olhe para dentro de si e veja se é isso só que pode dar e etc. Então, esse texto, ele é um texto que simboliza todo este momento, né? Ou seja, adiante nós vamos ter aí um anticristo que vai ser o representante máximo dessa humanidade que já está aí por aí, né? Hoje a gente tem sistemas sociais, institucionais da nossa sociedade que não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com nada, né? Alguns falam em Deus, coloca Deus aí na Constituição, mas não estão nem aí. As razões de Estado, elas estão interessadas em coisas horizontais, materiais e tudo mais. Tá? Então, é mais uma fachada do que qualquer outra coisa. Né? E isso representa um espírito já de contrário ao Cristo, né? Contrário a essa realização toda. Isso vai se tornar, vamos dizer, patente, né? Vai se personificar em um personagem que vai ser o anticristo e numa predominância na humanidade de valores antagônicos à formação, ao princípio formador de Yahvé Elohim Adonai, de Deus, para os seus filhos. A humanidade vai considerar esses valores conservadores da Bíblia, né, de família, de valores, de princípios de vida, como um atraso, como um preconceito, como toda essa coisa que tem que ser descartada para que as pessoas vivam aquilo que queiram viver livremente, etc. E no final é isso mesmo, né? Elas estão corretas, a divindade deu essa liberdade. Tá? E isso vai acontecer, elas vão se empoderar de tal maneira que elas vão querer realizar isso de forma universal. Então, Sodoma e Gomorra envolvida nesse sequestro já simboliza todo esse desgaste, tudo isso que vai acontecer. Tá? E quando nós vemos, então, a possibilidade de um Salvador, de alguém que vem para dar uma experiência interior, porque o que o Espírito, esse Espírito de Yeshua faz, né, o Ruach Kadosh, dentro de nós, ele cria um parâmetro que ele contraria até os nossos próprios quereres. Né? Porque nós também temos muito dessa natureza contrária, que está dentro de nós. Né? Então, nós contrariamos o mundo e a nós mesmos, porque temos o mundo dentro de nós também, mas também temos o Espírito Santo de Jesus, o Ruach Kadosh. Então, esse momento é culminante, conta uma parte do destino da humanidade e das preferências da humanidade. Né? Queria que você lesse esse texto várias vezes e pensasse em tudo isso. E aqui ocorre uma epifania, né? Um ponto de amplitude máxima aí. Ó. Por quê? Porque aparece um personagem chamado Melquisedeque. Nós vamos estudar um pouquinho o que é esse Melquisedeque. Ele é rei de Salém. E ele traz pão e vinho. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, nós estamos aqui na época de Abraão. Queria que talvez você não tenha a linha do tempo devidamente, né? Mas é importante a gente entender, né? A gente tem alguns gráficos, você pode pegar direitinho. A gente veio lá, né, de Adão, passando por personagens como Enoque, né, que foi transladado, depois Noé, né, e os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, depois segue a sequência em Cã e vem até Abraão, né, depois de Noé. Abraão vai gerar Isaque,
Isaac vai gerar Jacó, Jacó com 4 mulheres vai ter 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Dessas 12, uma das tribos é Levi. E Levi é que vai gerar Abraão, vai gerar Arão e Moisés. Então, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó gera Levi, Levi gera, depois de muito tempo, 400 anos, 450 anos por aí, nasce Arão e Moisés. E esses filhos de Levi é que serão sacerdotes em Israel. Então há uma ordem sacerdotal da lei mosaica que é feita pela tribo de Levi. Moisés era um levita, Arão era levita. Mas esse sacerdócio vai até o nascimento de Cristo. Mas agora aqui as escrituras falam de um outro sacerdócio, de uma outra ordem sacerdotal, que é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E quem é este Melquisedeque? Então, ele é rei de Salém. Então, a palavra Jerusalém, Jeru é cidade, Salém é paz, e ele é o rei desta cidade da paz. Evidentemente, aqui Salém não era propriamente uma cidade, mas também um ato profético, porque o que se representa a Nova Jerusalém? Jerusalém, aqui terrestrial, que é uma cidade cheia de guerras o tempo todo, apesar de se chamar Cidade da Paz, ela representa a realização máxima de Deus, que é tornar o homem à sua imagem e semelhança. Este é o símbolo de Jerusalém, ou o símbolo de Zion, de Sião, porque é algo que está no atemporal, além do tempo, a realização máxima do Criador. E quem é que está relacionado com essa realização? Sem dúvida, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. E veja, se eu perguntasse para você assim, rapidamente, ora, o principal de todos os hebreus não é Jesus? Sim. Então ele deveria ser um sacerdote? Você responderia rapidamente sim. Então ele era levita? Você responderia, deve ser, sim. Não, Jesus não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá, que é um outro filho de Jacó. Então, a princípio, ele não poderia servir no templo, entrar no templo, porque só os levitas podiam entrar no lugar santo e no santo dos santos só o sumo sacerdote levita. Ora, mas então o principal, o Salvador, o Messias, não poderia entrar no templo? Bom, segundo esta ordem levita, não. Mas de que ordem é Jesus? Jesus era da ordem sacerdotal levítica? Não, ele era da ordem de Melquisedeque. Ora, então, o que é este Melquisedeque? Ele representa uma ordem messiânica? Ele era um homem? Não, Melquisedeque não é um homem. Acontece que Jesus ainda não nasceu. Jesus está sendo formado na genética de Israel. Então, este personagem vem um anjo de Deus. Melquisedeque não é um homem. Depois nós vamos ver textos acerca de Melquisedeque, que ele não tem início nem fim de dias. Então ele não está no tempo, então ele não é um ser humano. Ele é um anjo representativo do sacerdócio da ordem direta de Deus. Porque o sacerdócio levita, você tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote é que ia a Deus. Você não tinha contato direto com Deus. Você não podia oferecer você o sacrifício a Deus. Você tinha que ir até um sacerdote e ele oferecia. Então, muito dessa estrutura foi carregada para o catolicismo e para o protestantismo. O pastor, o padre, ficou sendo como um sacerdote levita. Alguém que faz esse caminho para o povo mesmo não tem um acesso direto a Deus. Tanto que a missa era... O padre rezava a missa de costas para o povo, intercedendo a favor do povo, na ordem de um sacerdote levita. Mas esta ordem, ela foi substituída pela ordem real, sacerdotal de Melquisedeque, porque ele é rei, ele também é profeta e ele também
é sacerdote. E Jesus é chamado de sumo sacerdote desta ordem de Melquisedeque. Então, o próprio sacerdote que dá nome à ordem, o Melquisedeque, ele é sacerdote, mas Jesus se torna sumo sacerdote. Então, quando ele aparece nesse momento aqui do texto, percebe que é justamente no resgate, na salvação, é que aparece Melquisedeque. Então, Abraão recebe a figura messiânica de Melquisedeque e ele traz pão e vinho. Tá? Ora, pão e vinho é o símbolo clássico de quem? Do Messias. Tá? Então nós vamos ver que esse símbolo é messiânico. Ele já esteve na vida, por exemplo, de José. Nós vamos pegar textos aí de José, onde aparece quando ele está prestes a ser libertado da prisão, aparecem dois elementos, que é o copeiro e o padeiro. Você vai ver isso, que é o elemento que é pão e vinho, né? Prestes à libertação. Aqui também estamos falando de libertação, de transformação, de realização. Que elementos aparecem com Melquisedeque? Pão e vinho. Porque nós vamos ver que o elemento pão e o elemento vinho representam a transmutação do nosso corpo, a transformação rumo ao infinito do nosso corpo, a redenção, a transformação. Então, porque o pão é um elemento assado dos elementos minerais da terra no fogo. Então, o fogo representa a transformação do nosso corpo. E o vinho é um alterador da nossa consciência, né? Os elementos que contém no vinho, eles entram na tua corrente sanguínea e te deixam num estado de consciência alterado, superior, né? Superior no sentido de você ficar com uma abertura, né? Evidentemente não estamos falando de alcoolismo, estamos falando do vinho como um elemento de celebração mística, né? Um elemento de transformação, de mudança da qualidade normal da nossa consciência para um estado de amplitude. Então representa um corpo novo, o pão, e o vinho representa uma consciência nova diante da vida. E Melquisedeque representa quem? O Messias que estava sendo formado nas entranhas do próprio Abraão e no povo de Israel. E eles aparecem em que momento? No momento da salvação de Ló, que estava perdido dentro de Sodoma e Gomorra e precisou ser resgatado. Você vê quantos elementos que tem aqui? E o dízimo por quê? Né? Porque o 10, esse 10%, 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos que a humanidade irá gerar 10% do elemento crístico, e com esses 10% Deus vai formar todos os filhos que disserem sim ao seu amor e ao seu propósito e à sua realização, que compreenderem que há um destino profundo, eterno de evolução infinita do nosso ser em Yahvé Elohim Adonai. Esses 10% representam o material que Deus vai gerar todos os filhos. E quantos? Poderia ser 100% da humanidade, com esses 10% de material crístico. Mas depende dos homens quererem isso, despertarem para isso, acenarem para isso e viverem isso. Então, todos esses elementos, o dízimo aqui então é muito mais do que um elemento de sustento da igreja, ele é o símbolo dos homens gerados e das mulheres gerados à imagem e à semelhança de Deus. Então, símbolo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o rei de paz, o rei de Salém, o rei da Nova Jerusalém. Melquisedeque como símbolo messiânico, pão e vinho, símbolo do nosso novo corpo transformado. Ele é o sacerdote e vai abençoar Abraão e vai dizer: olha, teu Deus é o possuidor dos céus e da terra, e ele é bendito, ele é o Deus Altíssimo, e ele vai entregar todos os teus inimigos nas tuas mãos. E isso é o dízimo de tudo, né? Abraão dá o dízimo de tudo. Então, a entrega deste dízimo
representa a entrega de Jesus, porque Abraão está representando Jesus, Melquisedeque fica numa figura da divindade, né? E Abraão está entregando o dízimo à divindade, ou seja, como Jesus entregando a qualidade de todos para serem gerados filhos de Deus através do seu espírito, através do seu próprio corpo, porque o pão e o vinho aí representam também não só o nosso novo corpo, mas representam o sangue dele, que nos deu a qualidade para nós possuirmos, através do Messias, o nosso novo corpo e a nossa nova consciência. Então, todos esses elementos estão contidos nesse texto, o símbolo do pão e do vinho. O pai entrega os inimigos ao filho. Então, nós já alcançamos aí os nossos 50 minutos, e não perca, na semana que vem, nós vamos entrar nas passagens que explicam tudo isso que eu falei. Nós vamos entrar em minúcias, queremos que você esteja conosco. Não perca o próximo domingo, o movimento Consciência Hebraica. Nós vamos ver todos esses símbolos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu comentário, dê um like, ajude a divulgar os vídeos, passe para algum amigo que gosta de estudar, para que ele se inscreva no canal. Também nós estamos no Telegram, você pode entrar lá, tem todos os vídeos. Instagram e Facebook, estamos melhorando a cada dia, estamos presentes na rede. Desejamos a você uma consciência nova, uma vida maravilhosa, formada com uma nova agenda, com uma nova realidade, com um novo princípio, que haja um Salem Aleikum, ou seja, que a paz esteja no teu coração, um Shalom Adonai, que o Senhor te dê clareza e pacificação. No próximo encontro estaremos aqui juntos, não perca.